e amados de meu Pai. Diretamente aqui de Israel, nós já chegamos aqui para que pudéssemos estar no dia 2, lá no Monte Sião com vocês. E eu queria que você, ontem nós falamos sobre a oração que Jesus fez antes de ser crucificado. Lá no Getsemane, Jesus fez aquela oração 3 vezes: Pai, passe de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. 3 vezes Jesus falou com o Pai. Pai. E eu queria que você atentasse para o seguinte: quando Jesus estava lá na cruz, já assumindo o pecado de toda a humanidade, imagine o pecado de uma só pessoa, ele já teria que sofrer o que ele sofreu. Imagine o pecado de toda a humanidade, passada, presente e futura. Então, lá no auge do seu sofrimento, no auge do sofrimento dele, ele não orou ao Pai dizendo: Pai, por que me desamparaste? Não. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, no auge da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, ali naquele momento, Jesus estava separado do Pai. Ele não podia falar meu Pai, porque ali ele era como um animal que tinha sido morto por causa dos pecados da humanidade. Ele carregou consigo os pecados da humanidade até a cruz, até chegar lá e ser pregado na cruz. Mas quando estava no auge da sua dor, do seu sacrifício, ele não disse Pai. Ele o chamou de Deus, meu Deus. Uma coisa é você falar, meu Deus. É muito, assim, abrangente. Mas quando se trata de uma pessoa que saiu do Pai, saiu de Deus, veio ao mundo e assume como um animal que é sacrificado, antigamente para se expiar, exterminar o pecado de uma pessoa, o judeu, quando cometia um pecado, ele trazia um animal perfeito até o sacerdote. E o animal perfeito, normalmente um cordeiro, o cordeiro não podia ter defeito, tinha que ser perfeito, perfeitíssimo. Foi o que Jesus foi, o Cordeiro de Deus. Então, o animal era degolado, ou era morto. O sacrificante, o que havia pecado, colocava a mão em cima na cabeça do animal junto com o sacerdote. E presta muita atenção, o sacerdote, quando enfiava o punhal, a faca, um instrumento cortante, no seu pescoço, na sua jugular, então o animal exprimia a sua dor. E o sacrificante, o pecador, tinha que olhar para o animal, para o cordeiro, e ver que aquele animal estava sofrendo por causa do pecado dele.
O pecado do que estava sacrificando, do pecador, estava, ou era a causa daquele animalzinho tão perfeito, tão puro, tão inocente, pagar pelo pecado daquele pecador. Que foi o que Jesus fez. Ele assumiu o pecado de toda a humanidade. E quando ele assumiu o pecado, naquele momento, o Pai, não era o Pai, mas era Deus. Meu Deus, por que me desamparaste? Ali estava separado, Jesus estava separado de Deus. Por quê? Que comunhão teria ele com o Pai, estando vivendo no pecado? É o que Deus fala. Quando a pessoa diz assim, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue o seu pecado, negue a sua carne, negue suas vontades, suas concupiscências, seus desejos. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser. Ninguém é obrigado, não. Se você quiser ser perdoado, alguém tem que morrer por você. E Jesus morreu por você. Mas você tem que negar a si próprio. Você tem que sacrificar a si, as suas vontades, suas vaidades, seus princípios, todos os seus erros. Não é só, estou falando para todos nós, não é só, todos nós. Então, a religião não consegue cobrir os nossos pecados. As nossas boas obras de caridade não conseguem cobrir os nossos pecados. Ninguém. Para cobrir o pecado, para limpar o pecado, tem que correr sangue. E foi o que o animalzinho estava dando, o sangue dele, pelo pecado daquele ofertante que estava pagando pela sua falta. Jesus, minha amiga e meu amigo, é isso que eu quero que você entenda. Lá no alto do Calvário, lá no alto da cruz, ele foi separado do Pai pela primeira vez. Separado. Completamente separado. Alguns pregadores dizem que naquele momento Deus virou o rosto para não ver o filho dele naquela situação. E ele não podia fazer nada. Ou podia, ele poderia tirá-lo dali, mas aí não teria mais objetivo a vinda dele aqui no mundo. Ele veio para isso. Então o Pai teve que virar as costas, digamos assim, para não ver aquela figura que era a maldição. Jesus foi amaldiçoado, foi maldito na cruz, para que eu pudesse aqui estar falando dele e levando para você a salvação. Para que eu pudesse ser salvo, ele teve que sofrer por mim. Agora eu pergunto a você, o que eu deveria fazer, o que eu devo fazer para compensar, de alguma forma agradecer o que ele fez por mim? No mínimo, eu tenho que tomar a minha cruz, eu tenho que negar os meus desejos, minhas vontades, meu coração, minha carne, para que então possa seguir as pisadas do nosso Senhor. Então, quando a pessoa diz assim, poxa, eu quero o Espírito Santo, olha só, eu quero o Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Eu faço jejum? Eu faço jejum. Tem que dar oferta? Tá, eu dou oferta. Mas não quer abrir mão do seu eu, dos seus pecados, da sua vida errada, da sua vida maldita. Como é que essa pessoa pode ser salva? Como é que ela pode ter o direito de receber
o privilégio, o alto privilégio de ser chamada filho de Deus. Não tem. Então, se você ler aqui no texto de Hebreus, capítulo 12, quando diz aqui, a gente crê que é o apóstolo Paulo que escreveu, ele diz, mas chegastes ao Monte Sião. Chegar ao Monte Sião é chegar à salvação. A cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. Está falando um termo celestial, espiritual. E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia. Porque lá no Monte Sião, um dia, vai haver essa assembleia universal, quando vai reunir todos os primogênitos. A igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos é a igreja dos filhos de Deus. Todos são iguais. Não vai ter pastor, bispo, sacerdote, isso, aquilo, nada disso. Todos serão primogênitos de Deus. Para que a pessoa possa ser primogênita de Deus, ela tem que morrer com Jesus, para poder nascer de novo. Para você nascer de novo, nascer como primogênito, melhor dizendo, você tem que morrer para este mundo, morrer para si mesmo, morrer para tudo e todos, suas vontades. Jesus morreu para que, através dele, o Espírito Santo pudesse vir sobre nós e fazer-nos primogênitos. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, na verdade, ela está nascendo de novo, é uma nova criatura, primogênita. E nós vamos ter essa Assembleia Universal, essa igreja dos primogênitos, lá no Monte Sião. É onde nós vamos clamar por você para receber o Espírito Santo. Agora, preste atenção. Muitas pessoas estão pedindo, bispo, ora por mim, bispo, faz oração. Você sabe que não adianta a oração. Se você não decidir negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, não tem oração que vai resolver esse problema. Não tem oração. Porque Jesus já fez a oração por todos nós. Ele orou. E não só orou, mas ele deu a vida dele. E se você não compartilha o sacrifício com ele, que união vai haver? Que salvação vai haver? Nenhuma. Então, pense bem, minha amiga, eu não sei se você está entendendo a minha linguagem, eu sou difícil, eu reconheço que para mim é difícil exprimir aquilo que a gente tem dentro de nós, mas que causa revolta só em pensar, só imaginar que há pessoas que ficam fazendo corpo mole. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer isso. Você não tem que fazer nada, você tem que decidir negar a si mesmo, porque até aqui, enquanto a pessoa não nega a si mesma, ela é senhora de si mesma, ela é a rainha ou o rei de si mesmo. E no reino de Deus só existe um rei, os demais são servos. Nada além disso. Servos. Mas para ser um servo, um filho primogênito, nós falaremos amanhã sobre isso, o que significa ser primogênito. Então ele fala que os primogênitos
os primogênitos estão inscritos nos céus, quer dizer, os seus nomes estão lá no livro da vida. Só esses estarão lá no Monte Sião, naquele dia, quando o Senhor vier e trazer, ele vir com os seus anjos, fazer pousada ali, vai repousar ali no Monte Sião, junto com os seus filhos. Porque todos, em Jesus, todos nós somos primogênitos. Em princípio seria assim, né? Matematicamente falando, Jesus é o primogênito, quer dizer, o primeiro filho de Deus, e nós todos acompanhamos, também somos filhos. Mas não é isso. Nós, quando nascemos da água e do Espírito Santo, quando recebemos o Espírito Santo, nós tornamos-nos primogênitos com Jesus, em Jesus e através de Jesus, nele e para ele. São todas as coisas, graças a Deus, aleluia. Então, eu estou tentando explicar para vocês, porque, quem sabe, haja alguém ou pessoas que dizem, bispo, eu não entendia isso, que Jesus assumiu o meu pecado, assumiu o pecado, a maldição. Jesus se tornou maldito lá no Calvário. Isso mesmo, maldito. Maldito. Por nossa causa. Então, agora eu entendo por que eu tenho que sacrificar o meu eu, a minha vontade, para me tornar também salvo ou primogênito de Deus. Nós vamos falar mais a respeito, vamos explorar esse assunto durante esses dias aí para você ter mais informações, para que você venha tomar a decisão. Não ficar pedindo oração, ora por mim, ora isso. A salvação, minha amiga, meu amigo, depende de uma decisão. Não é mimimi, não. A pessoa tem que decidir, cada um tem que decidir por si. É como nós falamos ontem, Deus tem um seu limite. Ele não pode passar o limite dele e impor a vontade dele para nós. Não. Ele deixa que nós venhamos tomar a decisão. Ele nos dá o conhecimento da verdade. E se nós abraçamos a verdade, então nós somos libertos. Mas se não abraçamos, se não tomamos essa decisão, ficar orando não vai resolver. Amanhã falaremos mais. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus. Graças a Deus.